Vamos orar. Muito obrigado, Deus, pela tua presença neste lugar, nesta manhã. Muito obrigado, Senhor, porque nós dependemos de ti e de mais ninguém. Muito obrigado porque nesta manhã o teu abraço de Pai nos tem acarinhado, nos tem afagado. Os teus braços de amor nos têm abraçado, nos têm envolvido na tua presença, Deus. Muito obrigado, Senhor, porque tu não és um Deus que é surdo. Tu não és um Deus como todos os outros, tu és um Deus que ouve, tu és um Deus que olha e vê, tu és um Deus que fala, tu és um Deus que age, tu és um Deus que te moves, tu és um Deus que caminhas na nossa direção, tu és um Deus que respondes, tu és um Deus que ages, tu és um Deus que faz, tu és um Deus que faz. Tu és um Pai para nós e tu és um Pai para nós, ao mesmo tempo um Deus Pai para nós, mas és um Pai presente, um Pai que não nos abandona, um Pai que está sempre connosco, um Pai que nos guarda, que nos protege, um Pai que está sempre com os olhos colocados sobre nós. Pai, muito obrigado porque tu procuras os justos da terra e nós somos justos diante da tua presença, e quando tu procuras os justos e achas os justos, tu não deixas que eles passem dificuldades mesmo num tempo de fome, tu não deixas que eles vivam oprimidos mesmo quando a tribulação vem, tu não permites, ó Deus, que os justos que são teus filhos, Senhor, que eles vivam de acordo com este mundo, mas tu nos levas a viver os propósitos e os desígnios do céu. Muito obrigado, Deus, porque nos fizeste viver e nos fazes viver num reino de luz, num reino onde tudo é teu e onde tudo vem de ti, Pai. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Não há palavras que possam descrever aquilo que tu és na nossa vida, Deus, mas muito obrigado pelo privilégio, pela oportunidade, pelo prazer, pela honra que concedes a cada um de nós vivermos debaixo da tua direção. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Que nesta manhã a palavra, Pai, que trouxeste ao meu coração possa penetrar dentro de nós e possa transformar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir e a nossa maneira de ser. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado. Amém. E eu gostava que nós pudéssemos abrir em Efésios no capítulo 2. Isso. No final destas mensagens e no final desta nossa viagem, o meu objetivo é que Deus possa tocar no vosso coração como tem tocado no meu. Deus tem mudado a maneira de eu ver o Evangelho, a maneira de eu ver a igreja, a maneira de eu funcionar como igreja e até a minha própria maneira e estilo de vida como cristão. Então o que eu estou a partilhar a vocês não são simplesmente coisas que Deus trouxe ao meu coração, são coisas que Deus tem revelado à minha vida para eu ser cada vez melhor e que fazem sentido para eu ser diferente daquilo que tenho sido até aqui. E Deus tem mudado muitos conceitos na minha vida, Deus tem mudado muitas coisas na minha vida, Deus tem desfeito e desmoronado certas debilidades que eu tinha na minha vida e até certos pensamentos que eu pensava que eram certos e não são. E ao fim de tantos anos de crente a gente diz assim, uau, como é que a gente quando debruça na palavra e nós dependemos só do Espírito Santo para perceber a palavra de Deus, é impressionante como o Espírito Santo nos fala e nos mostra coisas que os nossos antepassados nos tinham mostrado de forma errada. Ok? Lembram-se com aquela samaritana, ela disse, os nossos pais disseram-nos que o Deus que nós tínhamos que adorar era no Monte Gerizim. E Deus dizia, mas isso não é verdade. Os teus antepassados estão errados. Nós não vamos nem adorar a Deus no Monte Gerizim, nem vamos adorar em Jerusalém. Está a chegar o tempo em que a adoração a Deus acontece no coração do homem. Então Jesus precisava ir ter com aquela mulher, salvar aquela mulher, ensinar aquela mulher de que eles estavam errados e colocar uma verdade com base numa mentira que tinha sido ensinada àquele povo e estabelecer uma ponte entre os samaritanos e judeus. Fantástico. E é isso que Deus nos chama a fazer. Se nós não fizermos isto que Deus nos ensinou a fazer e se isto não for o reino de Deus praticado na nossa vida, queridos, há muita coisa que nós vamos ter que mudar e nós vamos perceber isso hoje, ok? Então, que no final o Espírito Santo vá mudando a vossa maneira de pensar assim como foi mudando a minha maneira de pensar também. Eu acredito que Deus está a levantar um povo, e esse povo é a Igreja de Deus, e é esse povo que vai trazer mudança na terra. Por algum motivo nós somos o sal e luz, certo? E é isso que nós queremos que no final destas mensagens a gente possa perceber. Então, Efésios 2, versículo 1 diz assim, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Até aqui nós temos lido acerca da nossa condição antes de conhecermos Jesus. Isto fala da nossa velha
natureza, ok? Versículo 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Ou seja, todos estavam na mesma bitola. Todos eram regidos pelo mesmo princípio. Éramos filhos da ira, estávamos a fazer o que era errado, a nossa natureza não era boa, então todos nós estávamos de igual forma no mesmo estado. Ok? Mas Deus, versículo 4, e isto é que eu acho fantástico, é que Deus arranjou uma forma de nós não ficarmos no mesmo estágio, nem no mesmo sítio, nem no mesmo lugar. Então, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo e pela graça sois salvos. Uau, quando a gente lê isto, eu fico muito entusiasmado. Porquê? Porque aquilo que está escrito aqui é que nós vivíamos numa condição de vida passada que era errada aos olhos de Deus, mas Deus, porque nos amou muito, enviou o seu Filho Jesus para que através do novo nascimento nós pudéssemos deixar de viver daquela forma má diante dos olhos de Deus para podermos viver uma vida agradável diante dos olhos de Deus. Uau! Vamos adiante, porque não é bem isto que eu quero explorar, mas isto tem tudo a ver com sermos pontes nos relacionamentos, claro que sim. Vamos ver como. Quando nós lemos Efésios no capítulo 1, todo o capítulo 1 de Efésios fala acerca da nossa condição passada, ok? De como nós éramos antes de aceitarmos Jesus e depois nós entramos em Efésios 2 e nós conseguimos perceber o que nós podemos ser depois que aceitamos Jesus. Então, expressões em Efésios 1 e ao longo da Bíblia, e até em Efésios 2, expressões como o velho homem, natureza pecaminosa, o velho eu, a criação velha ou antiga, o primeiro Adão. Todas estas expressões são sinónimos umas das outras e que significam a condição e o estado em que qualquer pessoa se encontra antes de ter Cristo na vida. Ok? Então, em 1 Coríntios, no capítulo 15, nós encontramos Paulo a falar e a explicar de que há pessoas que são resultado das consequências da desobediência do primeiro Adão, ok? Porque o primeiro Adão pecou por ter desobedecido e toda essa natureza pecaminosa se estendeu a toda a geração humana, a toda a raça humana, tanto é que a Bíblia diz que todos foram gerados no pecado e que na terra todos são iníquos, ok? A Bíblia ensina-nos isso. Agora, o que eu acho engraçado é que, apesar de o primeiro Adão ter feito a asneira, e isso implicou ao resto da raça humana, ou a toda a raça humana, vivermos no mesmo princípio e na mesma natureza, era preciso o segundo Adão, que é Cristo, para que pudesse vir e corrigir o que o primeiro Adão fez mal. É óbvio. E aqueles que são nascidos do primeiro Adão, ou seja, da natureza pecaminosa, saem dessa natureza pecaminosa quando aceitam o segundo Adão, ou o último Adão, que é Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus é filho de Deus, mas a Bíblia também diz que Adão é filho de Deus. Na genealogia, a gente consegue perceber Adão, filho de Deus. Está escrito na genealogia. Só que a diferença é que um chegou à terra de uma maneira e Jesus, segundo Adão, chegou à terra de outra forma. Enquanto que o primeiro Adão foi feito da matéria, Jesus fazia parte da Trindade, por isso ele era filho unigênito. Ok? Então, a questão é, nós vivemos de acordo com a essência do primeiro Adão ou de acordo com a essência do segundo Adão, que é Jesus? Ok? Vamos seguir. Se o primeiro Adão fez a asneira, era necessário um segundo Adão para corrigir essa asneira. Se quisermos estudar o que Jesus fez e o que ele ensinou, então nós também podemos aprender o que Adão perdeu. Porque Jesus veio restaurar tudo o que Adão perdeu. Então Jesus veio dar ao homem as mesmas condições que o homem tinha antes de Adão pecar. Então conhecer as duas coisas é importante, porque a gente consegue perceber melhor o que Jesus veio fazer e o propósito de Jesus na terra, ok? Então, tudo o que Adão perdeu pelo pecado da desobediência, Jesus veio restaurar pelo novo nascimento. A Bíblia diz, e Jesus também dizia que a Nicodemos, para entrarmos no reino dos céus é preciso nascermos de novo. Se ninguém nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. Agora, o novo nascimento tem muito que se lhe diga. Nós vamos falar um bocadinho acerca disso, para nós podermos falar acerca de pontos, tá bom? Olhem, João 8, vamos ler João 8, versículo 31. Diz assim:
Se nós pensamos que às vezes os pastores, com muito amor, têm um discurso difícil, olhem que Jesus também tinha. E olha que era em dose. Aqui este é um deles. Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele. Agora, Jesus está a falar para quem? Para judeus que acreditavam nele. E Jesus diz assim, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Olhem, Jesus ensina aqui duas coisas muito importantes. Se queremos ser discípulos de Jesus, ponto 1, nós precisamos permanecer na sua palavra e segundo, nós precisamos amar o próximo. Só aqui o discurso já é duro. Okay? 32, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é engraçado porque Jesus está a falar de que aqueles judeus precisavam de ser libertos. E eles não gostavam nada deste discurso. Tanto é que eles responderam a Jesus. Responderam-lhes, somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Ou seja, eles nunca tinham sido escravos de ninguém. Como dizes tu que nós seremos livres? A seguir, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo ou escravo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, mas o filho fica para sempre. Sermos escravos e filhos ao mesmo tempo não funciona. Se nós somos filhos de Deus, e nós dizemos que somos filhos de Deus, mas nós praticamos pecado, então nós não podemos ser filhos de Deus e escravos do pecado em simultâneo. Ou somos filhos, ou somos escravos. Ok? Mas Jesus aqui estava a falar acerca do novo nascimento e acerca da condição pecaminosa da vida de todos eles. E eles pensavam que Jesus estava a falar com eles acerca do nascimento natural. Vamos seguir. 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Hoje vocês vão perceber o que é que Jesus queria dizer com esta frase. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Jesus estava a dizer que o coração deles era muito duro. Eles diziam que eram judeus. Eles acreditavam em Jesus. No entanto, o coração deles era tão duro que as palavras de Jesus não entravam no coração deles. 38. Eu falo do que vi junto de meu pai e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Reparem o que Jesus dizia. Eu falo do que vi junto de meu pai e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Olhem o que Jesus ia dizer. Responderam e disseram-lhe, nosso pai é Abraão. E disse-lhe Jesus, se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tenham ouvido. Abraão não fez isto. Seguindo. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição. Quando Jesus estava precisamente a dizer que todos nasciam de uma condição pecaminosa. Nós não somos nascidos de prostituição. Nós temos um pai. E esse pai é Deus. E disse-lhes Jesus, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem, por não poderdes ouvir a minha palavra. E Jesus continuava a dizer que os corações deles estavam todos errados e difíceis de aceitar a palavra. Agora reparem, o que Jesus estava a dizer aqui era, vocês dizem que o vosso pai é Abraão. E Jesus estava a dizer, não é. Porque se Abraão fosse o vosso pai e vocês fossem filhos de Abraão, vocês iriam praticar as mesmas obras que Abraão. E depois eles diziam assim, mas espera, nós não somos filhos da prostituição, nós de facto temos Deus que é o nosso pai. E Jesus disse-lhes assim, não são. Porque se vocês fossem filhos de Deus, vocês iriam agir de acordo com o que Deus diz e iriam me aceitar a mim que vim dele. Então, olhem como Jesus foi tão meiguinho, que Jesus no versículo 44 disse assim para eles, judeus que acreditavam em Jesus, vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai, que é o diabo. Ele, o diabo, foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, ou quando ele fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus estava a dizer àqueles judeus que diziam que acreditavam em Jesus, o vosso pai não é Abraão, porque se fosse Abraão, vocês fariam o mesmo que ele. O vosso pai também não é Deus, porque se fosse o vosso pai, vocês fariam aquilo que ele faz e aceitar-me-iam porque vim dele. Então vocês, se não são filhos de Deus, nem filhos de Abraão, vocês só podem ter um pai, que é o diabo. E o diabo mente, ele é mentiroso, portanto vocês também mentem e vocês também são mentirosos.
mentirosos, porque eu não vos vejo a fazer aquilo que Deus manda. Vocês fazem o que o vosso pai, o diabo, vos manda fazer. Uau, que discurso duro, se a gente estivesse ali. E isto faz-nos pensar o quê? Que muitas vezes há crentes que estão na igreja e que dizem que são filhos de Deus, mas na realidade creem em Jesus, na realidade dizem que são filhos de Deus, dizem que são descendentes de Abraão, dizem que nasceram de novo, mas na realidade a essência que está neles não é verdadeira. Porque se nós somos filhos de Deus, significa que a nossa natureza mudou. E se a nossa natureza mudou, quando nós pecamos porque foi um deslize. E cuidado com o tipo de pecado que a gente pratica. Porque um deslize foi uma coisa que não foi premeditada, aconteceu e nós nem demos conta que ela aconteceu, porque quando nós somos filhos de Deus e dizemos que somos filhos de Deus, mas nós pecamos e temos consciência de que estamos a pecar, e às vezes estamos no ato do pecado e a gente ainda assim diz, ó Deus, perdoa-me, e a gente está a cometer o pecado. Como é que é possível a gente... Entendem? Então, se nós dizemos que somos filhos de Deus, nós não podemos ser filhos do diabo. E se nós dizemos que viemos de Deus e que nascemos de Cristo, então a gente não pode viver as duas coisas. Todos são filhos. No mundo todos são filhos. A questão é saber se são filhos de Deus ou se são filhos do diabo, que era o que Jesus estava a dizer. Eu sei que o discurso é difícil, queridos, mas eu não estou a acusar ninguém. Nós estamos a tentar perceber aquilo que Jesus estava a ensinar. E isto tem tudo a ver com sermos pontes em relacionamentos, ok? Então, quando nós avançamos um bocadinho, nós conseguimos perceber aqui que Jesus estava a dizer que aquele a quem se obedece é o Senhor que se serve. Nós podemos vir à igreja ao domingo, mas se aquilo que nós fazemos aqui ao domingo não for aquilo que nós fazemos ao longo da semana, então é duvidoso. Eu posso vos ensinar a serem adoradores, mas vocês nunca serão adoradores se eu não for um adorador com aquilo que eu ensino. Se eu vos ensinar a dar dízimos, ofertas de primícias, se eu vos ensinar isso e vocês cumprirem isso, Deus vai vos abençoar. Mas vocês só serão grandes dadores, com um coração grato, com um coração satisfeito, com um coração alegre, se eu também for um dador. Então, aquilo que eu ensino para vocês e aquilo que vocês ensinam para os outros não pode ser só um ensino, tem que ser uma prática. O grande problema hoje em dia se vocês... Uma igreja com um pastor que não tem visão de reino é uma igreja fechada nela própria, porque ela é pautada, modelada, de acordo com a visão daquele pastor, com a forma de ser daquele pastor, com os ideais daquele pastor, com a forma como aquele pastor vê a igreja. Mas sabem, não é isso que Deus quer. O que Deus quer verdadeiramente é que os seus filhos tenham uma igreja em que o pastor é um visionário de reino. Sabem porquê? Porque aí a igreja é moldada à imagem de Cristo e de Deus e não à imagem do pastor. E se a gente tem uma igreja de reino, significa que a nossa igreja tem de ser uma igreja de construção de pontes. O reino de Deus é um semeador que saiu a semear. Ponto. Se vocês soubessem o que isto tem feito mudança na minha vida, vocês nem queiram saber. Versículo 39. Vamos lá ler o versículo 39 de João 8, na mesma. Olhem lá o que diz. Responderam e disseram-lhe, nosso pai é Abraão. Jesus lhes disse, se fosseis filhos de Abraão, vocês fariam as obras de Abraão. Okay? Jesus confronta aqueles judeus que queriam e diziam que acreditavam nele desta forma. E eu gostava com este versículo de vos dizer que tu e eu operamos de acordo com aquilo que nos influencia. Jesus estava aqui a ensinar isso. Se vocês fossem realmente filhos de Abraão, vocês iriam agir de acordo com Abraão agiu. Da mesma forma com Deus. Mas porque vocês não fazem nenhuma coisa nem outra, então vocês agem de acordo com o diabo. Então ele é o vosso pai, ele é a vossa fonte. Então Jesus dizia que nós operamos de acordo com aquilo que nos influencia. Nós agimos de acordo com a natureza que está dentro de nós. E só existem dois tipos de natureza, ou a de Deus ou a do diabo. Ou a do reino dos céus
ou do inferno. Não existe mais nenhuma natureza. É nu e cru, não existe nada no meio, não há cinzento nisto. Ok? Quando nós lemos, e já lemos os versículos 40, 41 e 42, nós conseguimos perceber o que Deus ensina a estes judeus que acreditavam em Jesus. Okay? Que eles eram filhos do diabo porque eles faziam tudo aquilo que era contrário aos ensinamentos de Jesus e àquilo que Deus ordenava. Ok? Então, se nós voltarmos a ler, e eu gostava de ler novamente Efésios 2 no versículo 3, vamos ler novamente este versículo, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Aqui nós encontramos um modelo para a nossa vida, e um modelo que precisa ser vivido todos os dias, 24 horas por dia. Aqui nós falamos acerca de uma natureza. Então, quando existe uma natureza na nossa vida, significa que essa natureza vai produzir paixões e desejos. E essas paixões e esses desejos vão produzir ações e atos. Então, os atos e as ações que nós praticamos são o resultado dos desejos e das paixões que temos dentro de nós, como resultado da natureza que nos caracteriza. E só existem duas naturezas, a de Deus e a do diabo. Se nós temos atitudes que são corretas, atitudes que são boas, atitudes que são dignas de um filho de Deus, então significa que nós temos a natureza de Deus em nós. Mas se nós praticamos, se as nossas ações são erradas, significa que os desejos e as paixões que estão dentro de nós são provenientes de uma natureza errada, que é a do diabo. E deixem dizer-vos uma coisa, estamos a falar de natureza porquê? Porque ninguém constrói pontes com ninguém se a natureza não for de Deus. Se a gente chegar ao final deste ano, apesar do Covid-19, apesar das regras de restrição, apesar do distanciamento social, apesar de tudo aquilo que nós temos que cumprir nesta fase da nossa vida, se nós chegarmos ao final deste ano e esta igreja não estiver cheia, significa que a natureza que está dentro de nós não é de Deus. Porquê? Porque a natureza que está dentro de nós, sendo de Deus, implica que nós somos construtores de pontes entre as pessoas, umas com as outras, e elas e Deus. Porque o reino de Deus é um semeador, saiu a semear. Isto é duro de entender, aliás, é duro de dizer, mas não é fácil, não é difícil de entender. Okay? E Jesus aqui, ou seja, nesta passagem nós estamos a receber uma estratégia, uma conduta para nós. E sabem, se a natureza que nos caracteriza produz desejos e paixões dentro de nós, e isso nos leva a ter uma conduta de vida que pode ser boa ou má. E é engraçado, porque sabem o que é religião? Religião é nós sermos praticantes de um conjunto de regras que são um código exterior àquilo que é a palavra de Deus. Porque o verdadeiro evangelho sente-se e vive-se cá dentro. A religião é uma quantidade de regras exteriores que nos levam a fazer coisas como se isso fosse cristianismo, mas não é. Sabem porque é que as igrejas hoje em dia têm muita dificuldade em aceitar homossexuais, lésbicas, toxicodependentes, prostitutas e todo o tipo e toda a sorte de coisas que o inimigo trouxe a esta terra? Sabem porque é que as igrejas têm dificuldade em aceitar essa gente e não estão ainda capacitadas para lidar com essas pessoas? Porque quando elas vêm à igreja, a primeira coisa que as pessoas fazem é: tu não podes fazer isto, tem de ser assim. O que é que nós estamos a fazer? Nós estamos a impor sobre as ações delas coisas que elas só poderão cumprir se a natureza delas for diferente. Se a natureza da pessoa não muda, as ações também não vão mudar. Jesus nunca veio para mudar as ações das pessoas. Jesus veio para mudar a natureza delas. Passar do reino das trevas para o reino da luz. Passar de um pai que era o diabo para um outro pai que é Deus. Jesus veio mudar a natureza através de uma vida pecaminosa para um novo nascimento. Uau, isto é brutal. E nós só temos estas duas possibilidades. Então a gente é capaz de perceber que ao longo da nossa vida de cristãos, muitas vezes nós estamos a cometer pecados e a pergunta que se coloca é: será que nós estamos a viver um cristianismo religioso em que nós tentamos mudar as nossas ações com aquilo que a Bíblia diz que nós precisamos praticar, mas que na realidade não funcionam porque a nossa natureza nunca foi mudada primeiro?
Porque quando a nossa natureza muda e nós deixamos de ter a natureza do inferno e começamos a ter a natureza dos céus, então os nossos desejos e as nossas paixões são outras. Logo, o resultado disso, a nossa conduta, as nossas ações, os nossos atos também são diferentes. Queres ver se um filho de Deus é filho de Deus? Vê quantas pessoas ele traz. Vê para quem é que ele fala. Vê com quem é que ele vai ter. Vê por quem ele ora. Vê de quem ele cuida. Não é pelos sinais que cada um de nós possa fazer. Um semeador saiu a semear para ser ponte. Seguindo, tomei-me a terminar. A Bíblia diz de que a razão pela qual as pessoas tomam as decisões que tomam não tem a ver com a sua conduta errada, mas porque a sua natureza nunca foi mudada realmente. A Bíblia diz que nós já fomos crucificados com Cristo. Então, há uma morte aqui. Nós já fomos crucificados com Cristo. Se nós já fomos crucificados com Cristo, então significa que nós morremos com Ele. Agora, nós permanecemos na morte? Não. Com Ele também nós fomos vivificados. Só que a diferença é que já não vivemos mais nós. É Ele quem vive em nós. Faz toda a diferença. Aqui nós começamos a ter uma nova natureza. Porque todos nós nascemos com a natureza pecaminosa. E todos nós nascemos e vimos do primeiro Adão. Só com o novo nascimento é que a nossa natureza pode ser mudada. Agora, mudas a natureza, eu mudo a minha natureza e nós mudamos paixões, nós mudamos desejos. Logo, nós mudamos atitudes, nós mudamos ações, nós mudamos atos. Efésios 2, 4, vamos ler novamente 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, gosto tanto disto, Deus não nos deixou na nossa condição passada. Deus pegou em nós e levou-nos para o outro lado. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo e pela graça somos salvos. Versículo 8, e diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. É Deus quem nos concede esta salvação por intermédio de Cristo Jesus. Uau, é Deus. Ele é Pai, Ele é Abba Pai, Ele é Paizinho. Então é tão bom ser filho de um Deus que é Pai. Mudemos a nossa natureza. Em 2 Coríntios a gente consegue perceber, 5,17, de que as coisas velhas já passaram. A partir do momento em que a gente aceitou Jesus, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então, nesta fase da nossa vida, o novo nascimento traz-nos uma nova natureza. Olhem, Ezequiel 11. Deixem-me mostrar-vos uma coisa muito interessante. Em Ezequiel, no capítulo 11 e no versículo 15. Sim, Ezequiel 11, no versículo 19. Olhem, isto foi falado para o povo de Israel, mas também era profeticamente dado para os nossos dias. E isto fala de Deus. E lhes darei um só coração e um espírito novo porei dentro deles e tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os cumpram e eles me serão por povo e eu lhes serei por Deus. Uau! Isto é poderoso. O que Deus estava a dizer é que o povo de Israel vivia com o coração endurecido e Deus estava a dizer que ia tirar a pedra que havia no coração deles e lhes ia dar um coração de carne que fosse sensível à voz de Deus para mudarem o quê? A sua natureza. E Deus estava a dizer que isto não só ia acontecer naquele tempo, mas que iria acontecer quando Jesus viesse, em que Jesus iria transformar o coração daqueles que viviam segundo a natureza do diabo, para que eles pudessem viver segundo a natureza de Deus e pudessem ser povo de Deus, em que Deus fosse Pai deles. E era o que Jesus estava a dizer quando falava para aquele povo judeu que diziam que criam nele, e ele dizia: vocês não conseguem perceber as minhas palavras porque o vosso coração é duro. Porquê é que vocês acham que o povo de Israel morreu no deserto? E porquê é que ao longo de todo o Velho Testamento tanta gente do povo de Israel morreu? Porque eles viviam de acordo com a lei e não havia só os 10 mandamentos, haviam centenas de leis estabelecidas por Moisés e não só. Mas eles tinham que cumprir a lei à risca, porque se eles não cumprissem a lei, eles morriam. A diferença entre o tempo da lei e o tempo da graça é que no tempo da graça Jesus vem e apesar da graça não ser uma permissão para nós pecarmos, na realidade a graça e o conhecimento da graça é aquilo que faz com que a gente não peque, porque tememos Deus. Mas se
acontecer um deslize, Jesus é nosso protetor e nosso justo juiz diante de Deus Pai. Mas porquê que era tão difícil para o povo de Israel cumprir aqueles estatutos todos, aqueles mandamentos todos, aquelas leis todas? Porque aquelas leis funcionavam nas ações do povo. Mas o povo tinha o coração tão endurecido que a natureza deles não era a natureza de Deus. Então, como eles não conseguiam cumprir todas aquelas leis, todos aqueles preceitos, todos aqueles decretos, todas aquelas regras, eles caíam. E o que é que Deus fazia? Trazia julgamento e justiça sobre o povo e muitos morriam. Porquê? Porque aquelas leis, no meio de leis, no meio de desígnios, no meio de mandamentos, isso é para trabalhar as nossas ações. Mas escutem, quando a natureza de uma pessoa muda de uma natureza do diabo para a natureza de Deus, a gente tem tanto prazer em agradar a Deus que o pecado... E não venham dizer de que os pecados são todos iguais. Isso é mais uma cena que os nossos antepassados nos ensinaram errado. Se vocês forem a 1 Coríntios, vocês vão perceber que os pecados que são cometidos no corpo, porque supostamente o corpo é o templo do Espírito Santo de Deus, todos os pecados que são cometidos no corpo, adultério, lascívias, masturbação, fornicação, tudo o que acontece no corpo, a Bíblia diz e ensina-nos em 1 Coríntios que esses pecados são pior do que qualquer outro. Jesus, quando está diante de Pilatos, Jesus diz assim: olha, Pilatos, o pecado que tu estás a cometer não é maior do que o pecado daquele que me entregou diante de ti. A injustiça que tu estás a cometer e o julgamento que estás a trazer sobre a minha vida, esse pecado não é maior do que o pecado daquele que me entregou. Jesus estava a dizer que Judas tinha cometido um pecado maior do que Pilatos. Há diferença de pecados ou não? Há. E querem que eu vos dê um exemplo? Há um pecado que não tem perdão. Blasfema contra o Espírito Santo. Então, há pecados diferentes? Há. Agora, a gente colhe a consequência de todos eles. Mas eles são diferentes uns dos outros. Mas os nossos antepassados, tal como a mulher samaritana, os nossos antepassados ensinaram-nos errado. E escutem, queridos, por mais que às vezes a palavra de Deus nos seja dura para nós, no sentido daquilo que ela nos está a explicar, Jesus sempre veio repor a verdade. E a gente só repõe a verdade daquilo que a palavra de Deus diz sobre vidas habituadas a viver segundo a natureza do diabo. Aqui Deus dizia que as pessoas não podiam viver uma vida de acordo com os desígnios de Deus até que deixassem que Deus mudasse a natureza deles. Agora, venham comigo a Tito. Tito, capítulo 3, versículo 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Uau, que versículo brutal. Eu gostava que a gente pudesse tirar aquela palavrinha que está ali, regeneração. Só para vocês terem uma ideia, quando nós nascemos debaixo do pecado de Adão. Então a nossa natureza é uma natureza pecaminosa e a nossa natureza é uma natureza do diabo. Porque Jesus foi explícito quando ele disse: vocês ou são filhos de Deus ou são filhos do diabo. E quando nós nascemos, nós estamos debaixo dessa natureza. Mas esta palavra regeneração tem a ver com, vem de uma palavra Gênesis, ou Gênese, ou Gen. Então nós dentro de nós temos uma quantidade de genes que é um código que transmite ao nosso corpo informação acerca de quem nós somos, acerca do que vamos ser, do que vamos fazer, de como vamos viver, de como vamos sobreviver. É um código dentro de nós, é uma informação que Deus colocou dentro de nós que nos caracteriza. Ok? Aqui esta palavra regeneração significa que, se há uma regeneração, significa que todos os genes que a gente tinha são reescritos. Significa que tudo aquilo que nós éramos é reescrito. Tudo em nós é feito novo. Quando nós nascemos de novo, há uma regeneração que acontece. Ou seja, nós deixamos de fazer parte daqueles todos que faziam parte dos filhos do diabo, porque viviam de acordo com a desobediência e estavam entregues à ira. A gente leu em Efésios, em João, no capítulo 8. Mas não só isso, como
nós pertencíamos todos a esse mesmo povo, só que quando nós somos regenerados pelo Espírito Santo e nascemos de novo, ou renascemos, somos regenerados, significa que nós deixamos de pertencer a esse povo e Deus eleva-nos para um povo diferente, que é o seu povo. E Deus dá-nos uma condição diferente. E Deus dá-nos um molde diferente, uma estratégia diferente, um sangue novo, um espírito novo. Uau, isto é tão brutal. E nós deixamos de ser geração, ou a nossa gênese, ou os nossos genes deixaram de ser pertencentes ao diabo, para, através da regeneração do Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós podemos pertencer a um povo diferente e temos Deus como um pai que outrora não era Ele o pai. Uau, isto é tão fantástico, queridos. Mas quando isto acontece, significa que a nossa natureza mudou. E se a nossa natureza muda, as paixões mudam, os desejos mudam, logo as nossas ações e as nossas atitudes mudam. Em Cristo Jesus. E sabem porque é que este povo, porque é que nós somos feitos um povo diferente? O povo de Deus? Porque aqueles que fazem parte do povo de Deus, segundo Cristo, não existe classificação de nada. Tudo está de igual plataforma. Tudo está ao mesmo nível. Quando nós fazemos parte do povo de Deus, não há ricos nem pobres. Não há preto nem branco. Não há os que vivem em bairros bonitos e os que vivem em bairros pobres. Não há os que ganham muito e os que ganham pouco. Não há os que se vestem bem e os que se vestem menos bem. Todos são iguais. Sabem porquê? Porque o sangue é o de Jesus, porque o Espírito é o de Deus, porque o Pai é Deus e porque aquilo que nos caracteriza e nos molda é a sua palavra. A todos, povo de Deus, a todos é dado as coisas de igual forma. E eu faço uma pergunta: porquê é que os filhos de Deus muitas vezes se destratam tanto? E porquê é que os filhos de Deus não são ponte com aqueles que não têm Deus? Se a nossa natureza mudou e deixámos de ser filhos do diabo para sermos filhos de Deus, então porquê é que nós dizemos que somos filhos de Deus, mas nós não conseguimos ser ponte entre cristãos e entre descrentes? Então a natureza que estamos a falar hoje também tem a ver com um semeador saiu a semear, sim. Queridos, se nós dizemos que somos filhos de Deus, e estou a terminar, se nós dizemos que somos filhos de Deus, mas a gente não é ponte, então a natureza que nós temos em nós não é a natureza de Deus, e só existem duas naturezas. Queridos, eu fui confrontado com isto antes de vocês. E eu acabei por perceber que em áreas da minha vida, as coisas eram um bocado cinzentas. Mas Deus, cada vez mais, está a trazer ao meu coração a natureza certa. E a gente tem que entender isto. Nós não estamos aqui por causa de nós, estamos aqui por causa dos outros. Nós não estamos aqui por causa daquilo que nos satisfaz, mas estamos aqui por causa daquilo que satisfaz os outros. Nós não estamos aqui por causa daquilo que nós precisamos, nós estamos aqui por causa daquilo que os outros precisam. Queridos, é isso que tem que nos marcar. Um destes dias eu estava a falar com uma pessoa, e eu vou terminar com isto, estava a falar com uma pessoa e a pessoa estava a dizer: pastor, durante a quarentena, tirando o pastor e a pastora, quase ninguém telefonou para esta pessoa, e ela disse-me o nome da pessoa. E eu virei-me para ela e eu disse assim: ok, tu podes achar que tens razão, mas eu faço uma pergunta: porquê é que as pessoas na igreja não pedem o número de telefone umas às outras para se ligarem durante a semana? Porquê é que as pessoas, se às vezes não estão bem na vida, porquê é que elas ficam sempre à espera que alguém telefone para elas? E se alguém não telefona, a culpa também, ainda por cima é de quem não telefona, e as pessoas não são capazes de fazer um telefonema e dizer assim: olha pastor, olha amiga, olha amigo, eu estou a passar por uma situação difícil, eu estou mal, eu preciso de ajuda. Se nós não somos capazes de lidar uns com os outros dentro daquilo que é o povo de Deus, como é que podemos ser ponte entre nós e entre aqueles que não têm Cristo, eles e Deus? Como? Significa o quê? Que se calhar a gente tem que mudar um bocadinho mais a nossa natureza, para não ser tão direto e como Jesus ensinou. Queridos, eu pensei na minha vida e eu disse: Deus, é verdade que em algumas áreas, se calhar a minha natureza não é a natureza de Deus. E no entanto eu temo Deus. E no entanto eu amo Deus. Eu gosto de fazer igreja, eu amo o reino, eu amo ajudar. Mas queridos, eu fui confrontado com algumas coisas que eu pensei: uau,
Eu preciso da natureza de Deus na minha vida de uma forma ainda muito mais intensa. João 1,12, vou terminar. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. O Levi é meu filho. Eu posso ter filhos na minha vida de duas formas, por adoção ou por nascença. Mas aqui Deus é tão fantástico, versículo 13, os quais não nasceram do sangue. Quem? Aqueles que creem no nome de Jesus, aqueles que creem em Deus e têm a natureza de Deus, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, ou seja, não nasceram debaixo de alguma coisa pecaminosa, nem da vontade do homem sequer, mas nasceram de Deus. Então somos povo de Deus, somos filhos de Deus, porque nascemos de Deus. E era aquilo que Jesus estava a ensinar a esta malta. Mudem a vossa natureza, sejam filhos de Deus, que Deus seja o vosso Pai. E tudo muda em vocês. Ok? Queridos, se a gente não vive a nossa vida em função dos outros, sabem o que é amar os outros? Vocês diziam assim, pastor, como é que eu posso amar alguém que entrou aqui pela primeira vez? Podemos, sim senhor. Sabem o que é amar de acordo com o amor de Deus? É a gente desejar na vida da pessoa e orar na vida da pessoa aquilo que a gente deseja para a nossa vida e ora para a nossa vida. Olha, meu querido, eu não te conheço, mas eu desejo que Deus te abençoe. Eu desejo que Deus vá na tua frente. Eu desejo que Deus faça prosperar o teu caminho. Eu desejo que Deus transforme a tua natureza para que tu possas ser um filho de Deus como realmente Deus nos ensina a ser. Queridos, aquilo que a gente deseja para nós e oramos para nós, a gente deseja na vida do próximo e a gente ora na vida dele. Vamos mesmo terminar Romanos 8. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos pelo qual clamamos Abba Pai. O mesmo espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. 17. E se nós somos filhos, logo somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Uau! Quando pertencemos a Deus, o seu Espírito testifica com o nosso Espírito que somos seus filhos. As circunstâncias podem dizer que tu não tens valor, ou eu não tenho valor, mas o Espírito que está dentro de nós e que clama Abba Pai, Ele diz, tu és meu. As circunstâncias podem ser difíceis na tua vida, mas o Espírito Santo que testifica com o teu Espírito de que Deus é teu Pai e é meu Pai, Ele diz, eu sou teu e tu és meu. Então não pode haver nada nesta vida que possa prevalecer contra nós quando nós temos este mesmo Espírito que testifica no nosso Espírito de que Deus é nosso Pai e de que nós somos dele. Mas nunca nos podemos esquecer de uma coisa. A natureza que está dentro de nós, se for realmente a natureza de Deus dentro de nós, então nós somos ponte entre filhos de Deus, nós somos ponte entre filhos de Deus e descrentes, somos ponte entre descrentes e somos ponte entre descrentes e Deus. E isso é avivamento. Tudo o resto, sinais, prodígios e maravilhas, é o resultado da entrega de uma vida a Jesus. Ok? Então eu gostava que nesta manhã vocês pudessem sair daqui a pensar nisto mesmo e a dizer, Deus, eu se calhar tenho que mudar muita coisa. Deus, se calhar a natureza que eu tenho dentro de mim tem que rever aqui algumas coisas. Porque é assim, queridos, nós não podemos passar a nossa vida a pensar que o outro é que vai trazer a salvação, que aquele é que vai falar de Jesus, que aquele é que vai ter o dom de curar, que aquele é que vai ter o dom de profetizar. Cada um de nós foi chamado a ser filho de Deus e a pertencer a um povo que Deus vai usar e está a usar para trazer mudança neste mundo tão debilitado. Agora, se nós passarmos o tempo todo a pensar em nós, e é bom, faz parte da vida a gente pensar nas nossas coisas, mas querido, não ponham a vossa vida e eu não ponho a minha vida em primeiro lugar. Ponham Deus em primeiro lugar e o próximo. E vocês vão ver como tudo na nossa vida, que está no reino que a gente busca, vai chegar a vocês. Experimentem isso, ponham Deus à prova nesse sentido e vocês vão ver se não vão ser surpreendidos. O reino de Deus é uma coisa, o semeador saiu a semear. Então vamos sair daqui a pensar, Deus, que nesta semana eu tenho a oportunidade de ser ponte. Eu tenho a oportunidade de ser ponte. Vamos continuar no próximo domingo. No próximo domingo vai doer um bocadinho mais. Vai ser mais profundo. Mas eu acho que nós estamos a chegar onde Deus nos quer levar. Esta igreja não vai mais ser a mesma depois destas coisas. Não vai. Eu acredito que não vai. E olhem, queridos, se nós quiséssemos ter aqui a igreja cheia já no próximo domingo, era fácil.
A gente andava aí com carros a dizer Deus cura, e Deus cura, e Deus liberta, e Deus opera, e Deus livra, e Deus traz liberdade, como Jesus dizia. Mas sabem, queridos, a igreja que Deus vem buscar não é uma igreja emocional. É uma igreja de substância, de essência. E infelizmente a maior parte das igrejas que existem são igrejas superficiais. Reparem, eu fico admirado, apesar de ser tempo de férias, eu fico admirado quando muitas vezes nós partilhamos estas coisas que são tão duras e a igreja continua a estar connosco. E vem à igreja e adora Deus e está presente. Eu fico fascinado, sabem porquê? Porque é sinal de que a gente consegue entender e perceber aquilo que a palavra de Deus diz acerca do reino de Deus. Porque vir à igreja só a pensar que queremos uma cura, que queremos uma bênção, que precisamos disto, queridos, isso não é reino. Isso é consequência de fazermos reino. Deus cuida como consequência de fazermos reino. Porque quem é filho de Deus tem uma natureza diferente e é isso que a gente tem que perceber nesta manhã. Então esta semana que Deus toque no vosso coração e que Deus vos crie oportunidades e que vocês criem intencionalmente, como Jesus fez com a samaritana, oportunidades para testificar de Jesus, para dar testemunho de Jesus. Vamos orar? Amém? Paizinho querido, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque ela não volta para trás vazia. Aquilo que sai da tua boca, aquilo que vem do teu coração e aquilo que tu ministras ao nosso coração, ela produz fruto. Deus, que nesta hora nós possamos entender e perceber e compreender, Deus, esta nova natureza que tu concedes a cada um daqueles que são verdadeiramente teus filhos, Deus. Concede-nos, Deus, esta percepção e este entendimento espiritual de que quando nós somos semeadores e saímos a semear no coração do homem, nós estamos a ser ponte. E quando somos ponte, significa que esse é o resultado da natureza que há em ti, dentro da nossa vida, Pai. Ajuda-nos a perceber que não estamos aqui por causa de nós, mas por causa dos outros, Deus. Ajuda-nos a entender, Senhor, que o nosso papel aqui na terra, Deus, como teu povo e como teus filhos, Senhor, é trazer o teu reino na vida daqueles que vivem escravizados pelo diabo e são filhos do diabo e operam segundo a desobediência do inimigo. Pai, nesta hora nós te pedimos, Senhor, para que tu possas abrir os nossos olhos e nós possamos ver esta seara tão grande que está pronta para a colheita, Deus. Ajuda-nos, Senhor, a estabelecermos, Deus, os molhos para trazer diante da tua presença, Deus. Senhor, ajuda-nos a entender o teu reino, Senhor, como fazermos pelos outros e não tanto dependermos de ti para as coisas da nossa vida. Senhor, nós sabemos que quando nós te pomos primeiro, tu tratas de cada um dos aspectos da nossa vida, Senhor. Ajuda-nos a entender isto e a vivermos isto desta forma. Em nome de Jesus, Pai, ainda assim nesta manhã, eu te peço para que tu possas ser com todos estes meus irmãos, com todos estes teus filhinhos, Deus, e tu possas, Deus, trazer a tua bênção, trazer o teu perdão sobre eles, trazer a tua benevolência, a tua bondade e benignidade sobre a vida deles, Deus. Senhor, que o teu sobrenatural opere na vida deles e através da vida deles. Senhor, que tu possas trazer abundância financeira, material, que possas trazer um escape para livrá-los de algum ataque do inimigo nesta semana, em nome de Jesus, Deus. Que tu possas estender o teu braço forte e soprar a tua vida sobre cada corpo e possas trazer saúde onde houver doença, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Pai, onde houver opressão por parte do inimigo, Senhor, e das circunstâncias da vida, Senhor, traz o teu livramento em nome de Jesus na vida dos meus irmãos e que esta semana nós possamos viver uma semana abençoada e uma semana livre, Deus, na tua presença. Para a honra e glória do teu nome te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém.